Fala galera, vamos para mais um vídeo e hoje eu vou estar falando sobre como eu estudei, como eu fiz para passar no TJ São Paulo. Galera, só para que vocês entendam, essa caminhada de concurso público, para mim não começou em 2021, quando eu fiz o concurso do TJ São Paulo. Em 2021, lá por meados de outubro, foi a grande prova do TJ São Paulo. Eu tive, graças a Deus, a felicidade de ser aprovado, foi muito top. Só que eu tenho uma jornada anterior aí de concurso. E só para que vocês tenham uma ideia, eu vinha de um concurso lá em Belém do Pará, onde eu residia com a minha esposa, e eu vim de um concurso lá, né, que foi a Polícia Civil do Estado do Pará. Beleza, fiz a prova, o tempo passou, 3 meses depois eu já cheguei e fiz o TJ São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes passa a impressão de que é fácil. Cheguei, fiz a prova, passei. Não é assim. Então, já tive uma história aí, já tinha feito outras provas, né, nos anos anteriores, então já tinha uma bagagem, e aí chegou a hora do TJ São Paulo. E com esse acúmulo de conhecimento, mais o que eu estudei ao longo de 3 meses, para falar a verdade, 1 mês e meio. Estudei 1 mês e meio, porque o edital do TJ já tinha saído, eu estava no meio do estudo ali para PC Pará, saiu, fiz a prova, aí eu tinha ainda 1 mês e meio, né? E aí decidi então dar continuidade aos estudos, peguei, estudei, fiz a prova em São Paulo. Dito isso, vamos lá, como eu estudei, como é que eu fiz para passar no TJ São Paulo? Eu decidi que, como eu tinha pouco tempo, 1 mês e meio, né, o edital já estava aí na praça, eu precisava de uma estratégia que fosse a mais célere possível, para que eu conseguisse cobrir o edital do TJ e me familiarizar ao máximo com as questões da banca. Então, como todos sabem, a banca é a VUNESP, então eu precisava ter contato ao máximo. Então não ia dar tempo de eu pegar o material, os livros digitais, os PDFs e ler um a um. Isso daí não daria tempo, eu não conseguiria, eu já estava isso claro na minha cabeça. Então eu precisava de uma estratégia que me levasse a ter contato com aquilo que caía da forma mais rápida possível. Então eu decidi fazer um estudo reverso, um estudo em que eu fosse direto nas questões e eu tivesse contato com elas, utilizando muito do conhecimento que eu já tinha, da experiência que eu já tinha no universo dos concursos, mas isso me fez ter uma condição de saber o que era mais importante primeiro e garantir aquilo. E eu sabia que se eu tivesse condições de em 1 mês e meio captar aquilo que era mais importante, eu conseguiria ter mais chances de ser aprovado. E foi o que eu fiz. Então vou começar a falar aqui separado, né, pensando na prova do TJ, matéria por matéria. Então a primeira parte da prova é o português, são 24 questões de português. Então eu disse, cara, vou fazer nesse 1 mês e meio uma prova de português por dia da banca. E eu me esforcei para que eu conseguisse realmente um dia após o outro pegar pelo menos uma prova de português e resolver. E isso foi muito importante para mim, porque eu consegui ter contato constante com a matéria, entender como a banca pensava, como ela cobrava as questões de português. E isso me fez chegar a gabaritar essa matéria na prova. Foi muito incrível, foi muito maravilhoso conseguir esse resultado. Eu nem sempre tive facilidade com a matéria de português, né? É claro que depende muito também da banca, o português não é uma matéria fácil. Dependendo da banca, você pode ter muita dificuldade ou não. Então, assim, para a VUNESP foi muito bom o resultado, porque eu consegui acertar todas as questões. E isso me colocou muito lá na frente no resultado, né? E eu acredito que todo mundo que vai fazer o TJ São Paulo tem o desejo de gabaritar o português, que é uma coisa difícil, nem todo mundo consegue gabaritar. Se você gabarita, você já está muito à frente aí da concorrência. Então eu fiz assim, se eu fosse resumir a estratégia que eu usei para essa matéria, que é a matéria que tem a maior quantidade de questões da prova, eu diria isso. Faça uma prova de português, foi o que eu fiz e resolveu o meu caso, né? Eu não usei muito livro digital, eu não resolvi tantas questões do livro digital de português, pelo incrível que pareça, né? Eu tenho um curso online para concurso público, mas eu realmente apostei com força em pegar as questões de sites de concursos, resolver todas as provas uma a uma e ir anotando, ia colocando ali o percentual de 10 questões, de 20 questões, quantas eu consegui acertar da banca.
E assim eu ia tendo uma noção do meu progresso. Se eu já estava conseguindo pontuar 70, 80, 90%. E quando isso acontecia, eu ficava cada vez mais confiante de que eu estava no caminho certo para gabaritar essa matéria. Então, super recomendo essa estratégia aí, gente. Agora falando sobre matemática e raciocínio lógico matemático. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Raciocínio lógico matemático eu consegui gabaritar também. A matemática eu não consegui gabaritar, mas ainda assim consegui ter um bom desempenho. Poxa vida, como é que tu conseguiu, Evandro, fazer isso, sendo que é uma matéria difícil? Para muita gente é uma matéria que não desce, muita gente deixa de fazer concurso, e eu fui um desses que abri mão de fazer muito concurso porque tinha raciocínio lógico matemático ou tinha matemática, né? Então eu também não fui um aluno ao longo do meu ensino médio, em fundamental e médio, com facilidade com essa matéria. Eu não tinha essa facilidade. Até hoje tem que estudar, né? A gente tem que dar continuidade. Mas como é que tu conseguiu ter um resultado bom? A resposta é muito semelhante à resposta que eu tive para português. Eu decidi que essas matérias seriam matérias que fariam parte do meu dia a dia. Então, todo dia eu pegava e resolvia uma bateria de questões de português, de matemática, uma bateria de raciocínio lógico matemática. Certo? Então, eu tinha esse contato com frequência. E isso me ajudou muito também. Tanto é que quando eu cheguei na prova, eu tive muita clareza, principalmente no RLM, de como fazer e tive a tranquilidade também de resolver as questões. Então, gente, português, raciocínio lógico matemático, que são 10 questões da prova, e a matemática, que são 6, são matérias que são diferenciais na prova. Se você conseguir ir bem em todas, você já está muito à frente. E isso pode até compensar se você não estiver bem em alguma matéria de direito e informática, que também tem um peso considerável na prova do TJ. Tá? Então, é isso, gente. O segredo está na constância. Se você está fazendo português, está pegando a matéria de português uma vez por semana, a cada 2 semanas, se você está vendo o RLM com também um intervalo muito grande, vai ser mais difícil você se sentir confiante nessas matérias. Na matemática, então, né? Então você tem que estar separando um tempinho ali, todo dia. Pega uma questão que você não saiba resolver e experimenta repetir ela durante alguns dias. No primeiro dia você vai sentir muita dificuldade. No segundo dia você já vai conseguir com dificuldade, mas vai conseguir, já vai lembrar como era o caminho. No terceiro dia já vai ser mais fácil. Quando você perceber, quando cair uma questão semelhante, você vai resolver com muita facilidade. Então, para mim, eu acho que é isso. Quanto mais contato, mais repetição, mais você vai conseguir fazer aquilo que é difícil se transformar em algo fácil e acessível. Informática e atualidades. Cara, informática, eu fui muito com os PDFs que eu já tinha do curso, né? Do cursinho. Pegava todos os PDFs, colocava os PDFs na sequência e resolvia todas as baterias de questões. De novo, estudo reverso, pouco tempo para estudar. É diferente agora, né? Agora a gente está sem edital. Se você está pensando, decidindo estudar agora para o TJ, você está com uma condição muito favorável para você, porque não tem edital publicado. Então você tem calma agora para olhar o edital, tudo que foi cobrado no último concurso e estudar com calma os PDFs. No meu caso, eu fui para as questões direto e fui com força, estudando, resolvendo, fazendo questão atrás de questão. E assim eu consegui ter um resultado bom até. Eu acertei, eu não me lembro exatamente, mas se são 14, eu devo ter acertado em torno de 11 ou 12 de informática. Atualidades eu realmente não lembro quantas eu acertei, mas também consegui ter um desempenho legal, satisfatório. Por quê? Por conta dessa repetição. Agora falando mais especificamente sobre atualidades, eu quero comentar uma coisa com vocês. Pelo que eu percebi de histórico de questões da VUNESP, é muito mais interessante você estudar atualidades assim que o edital sai. E você pega no máximo um semestre para trás. Vamos aí colocar um ano por segurança. Mas geralmente os acontecimentos que são cobrados, vocês podem observar isso nas provas anteriores, geralmente a banca VUNESP pega para cobrar aquilo que aconteceu em torno de um ano, um intervalo de até um ano da data da prova. Se você pegar atualidades e estudar nesse intervalo de um ano, eu acredito que você vai muito bem nessa prova. E eu recomendaria, eu tenho um material aqui que eu realmente vejo que fez a diferença para mim,
e que eu acho que pode fazer diferença para você, que é o material do Alvo no TJ, né? O @Alvo no TJ foi um material que eu estudei, fez muita diferença, foi muito bom para mim em atualidade. Eu não tive a oportunidade na época de estudar todos os materiais, porque eu não sei se ela ainda vende assim, né? Mas ela vendia por mês, eram cadernos de atualidades por mês, né? Então a gente comprou alguns meses, mas mesmo assim, aquilo que a gente estudou caiu na prova, e aquilo que a gente não conseguiu estudar, mas estava no material, a gente conseguiu ver que foi disponibilizado. Então é um material que a gente recomenda, eu recomendo, vale muito a pena. Se você tiver que investir em atualidades, Alvo no TJ é um ótimo caminho aí para você ficar forte nessa cobrança aí que vai ser feita na prova. E agora falando sobre direito, a gente tem aí várias disciplinas de direito, né? E, cara, para mim, um dos primeiros passos para você ir bem na prova do TJ é você separar toda a legislação, toda a lei seca, tudo que tiver ali de artigo, você tem que estar na ponta da língua. Então, primeira coisa, separa a legislação. Se você não tem ainda uma legislação, verifica a legislação atualizada, verifica as questões anteriores da banca, aquilo que ela costuma cobrar, a forma como ela cobra. Às vezes ela cria uma historinha, às vezes já é a lei seca mesmo. Mas, de qualquer forma, a lei seca ela ainda predomina nas provas do TJ, então fique afiado nisso. Normas da Corregedoria de Justiça é uma matéria também extensa, muitos artigos para você memorizar. Como é que eu fiz para estudar normas da Corregedoria de Justiça? Na época, eu mesmo fiz o material, eu mesmo peguei os artigos, separei por blocos, né, por materiais, grifei, marquei os artigos que eu considerava importantes, verifiquei aquilo que já tinha sido cobrado nas provas anteriores. Eu montei meu material e também acertei muitas questões. Estou enganado, eu acertei quase todas, se não todas as questões de normas da Corregedoria de Justiça só usando meu material. Então, foi muito boa essa experiência. Inclusive, eu vou estar confeccionando materiais para o próximo concurso do TJ São Paulo. Então, se você tiver interesse em ter materiais sobre normas da Corregedoria de Justiça, materiais de direito, baterias de questões, se você quiser simulados, eu vou estar disponibilizando esse material em breve, né? Então já estou divulgando aqui. Se você tiver interesse em adquirir esses materiais, eu vou estar colocando eles no meu Instagram, vou estar disponibilizando também um link aqui no YouTube. Então já fica acompanhando, já me segue lá no @Evandro Barbosa no Instagram. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação, nenhum material. Vai ter material gratuito. Eu vou também estar fazendo sorteios de alguns materiais, né, disponibilizando gratuitamente. E se você tiver interesse em ter um material robusto, um material que cubra aí vários pontos, os pontos mais importantes para esse concurso do TJ, então é só me procurar aqui ou no Instagram e eu vou estar entrando em contato com você, vou estar disponibilizando os links também para acesso. Tá? Então é isso, galera. Foi assim que eu estudei, foi assim que eu me preparei para o TJ São Paulo e foi assim que deu certo. Né? Eu fui o simples objetivo, com constância, diariamente, resolvendo muitas questões. Eu consegui ser aprovado, graças a Deus. E tô aí, né? Já tem mais ou menos 1 ano e meio. Já passou, na verdade, 1 ano e meio aí de TJ São Paulo. Com muita felicidade. Outros resultados positivos já aconteceram também. E essa estratégia que eu tenho de estudo foi uma estratégia que eu já consolidei, que eu venho utilizando aí ao longo do tempo, tem me trazido resultados positivos. Não só no TJ, eu vi que deu certo no TJ, deu certo no MP Santa Catarina para mim, deu certo no TRT Santa Catarina também. E com certeza vai continuar dando certo. É uma estratégia que eu sempre uso, é uma forma que eu já consolidei de estudo para mim, que tem dado certo, tem me trazido resultados. Então, com certeza vai trazer para você também, se você colocar em prática e se você insistir no projeto, tá bom? Tamo junto, deixe seu comentário e vou ter o maior prazer em responder. Valeu, tamo junto, até logo.